Já pararam para pensar o quão maravilhoso é o fato de que nós respiramos? Nós, crianças, nós puxamos o ar, e o ar vai para um órgão dentro de nós chamado pulmão, e no pulmão nós temos uma troca, né? O ar novo é trocado pelo ar velho, e o seu sangue leva esse ar para todo o corpo. O sistema respiratório criado por Deus é algo maravilhoso, é algo magnífico. Mas nós, irmãos, nós temos a tendência de nos acostumarmos com coisas magníficas, não é mesmo? Nós temos a tendência de tornar todas essas coisas rotina, simplesmente. Pior é que nós temos essa tendência, em especial, para tornar as maravilhosas verdades da Bíblia, as grandiosas verdades da Bíblia em nossas vidas, rotina. Nós não pensamos nessas coisas como se fossem coisas grandiosas. Por exemplo, meu irmão, pense na sua redenção, pense no êxodo de Israel. Eu creio que todos vocês aqui sabem da verdade de que antes de vocês serem salvos pela Santíssima Trindade, vocês eram mortos, eram ossos secos, não tinham poder em si mesmo. Israel também. Israel, antes de ser salvo do Egito, eles eram um povo aprisionado por uma nação horrível e gigante. Mas quão rápido nos acostumamos com a realidade da redenção, quão rápido nos acostumamos com o fato de que Deus, com mão poderosa, nos tirou da morte. E quão rápido o povo de Israel também esquecia de que Deus, com mão poderosa, tirou eles do Egito, do cativeiro terrível do Egito. Nosso Deus sabe que nós somos assim, que nós esquecemos essas maravilhas. Ele conhece a nossa estrutura, nós cantamos, Ele sabe que nós somos pó. E é por isso, meus irmãos, que Deus não fez o êxodo, Deus não fez da redenção apenas uma teologia sistemática, Ele não fez um dicionário teológico, Ele não fez um compêndio de dogmática. Ele fez do êxodo uma refeição. Ele fez do êxodo uma Páscoa. Ele fez da minha salvação, da sua salvação, uma refeição. Ele fez uma ceia. Mas Ele não fez só isso. Ele instrui que a gente pregue essa ceia, essa redenção vai ser pregada, vai ser espalhada, ensinada pela loucura da pregação. Ele não para por aí. Deus nos ensina também a cantar a salvação, a declamar a poesia da salvação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é só o nosso entendimento que deve ser mexido pela redenção de Deus, mas os nossos corações os nossos sentimentos, nossas emoções devem ser atiçadas por tão grande salvação. A poesia, meus irmãos, então a linguagem emotiva do Salmo 114 deve romper, rasgar os nossos corações. E que livro magnífico é o Salmo, não é verdade? Lutero diz que o Salmo é uma mini-bíblia, é um resumo da Bíblia inteira. Deus está nos ensinando a cantar teologia. Deus está nos ensinando a cantar as suas verdades maravilhosas. E é isso que nós vamos aprender no texto de hoje, meus irmãos. O grande cântico da nossa salvação. Nós vamos ver que Deus, Adonai, nos convida a cantar o seu poder e a sua presença na salvação do seu povo. É em meio ao nosso esquecimento, em meio à dureza do nosso coração, Deus nos ensina a cantar o seu poder e a sua presença na redenção do seu povo, ontem, hoje e para todo sempre. Primeiro, então, nós vamos ver que nós devemos cantar o poder de Deus na salvação, os versículos 1 ao versículo 6, e então nós vamos ver, meus irmãos, que nós devemos cantar a presença de Deus na salvação, versículos 7 e 8, e então nós vamos ver que nós devemos cantar a grandeza, o poder e a presença de Deus na salvação, ontem, hoje e para todo sempre. Voltemos então ao nosso texto e vejamos o primeiro tópico, que Deus nos convida a cantar
o seu poder na salvação. Atentem comigo a primeira parte do verso, diz o texto: ao Israel sair do Egito. Esse salmo, irmãos, o contexto desse salmo, ele está dentro de um compilado chamado Salmos de Halel, ou Salmos de Aleluia. São salmos que, como o próprio nome já diz, tem aleluia geralmente. É uma unidade literária que é formado pela palavra aleluia. Poucos lugares do saltério tem aleluia. Só a partir do Salmo 100 que nós vemos um ou outro. Mas nesse compilado, por exemplo, o Salmo 111, você começa e termina com aleluia. O 112, você começa com aleluia. O 113, você começa com aleluia. O 114, que é o nosso salmo, não tem aleluia. Mas o 116, você termina com aleluia. O 117, começa e termina com aleluia. Começa e termina com aleluia. A estrutura, irmãos, desse texto, são 3 salmos que começam com aleluia, basicamente, e 3 salmos que terminam com aleluia. Essa estrutura faz mais ou menos um X, que nós chamamos na poesia hebraica de quiasmo. Esse livro foi compilado numa estrutura chamada quiasmo. E por que isso é importante? Porque isso torna o Salmo 114, o maravilhoso Salmo 114, a unidade do quiasmo. O X, quando os 2 pontos se encontram, você tem um ponto do meio. Você tem um ponto do meio, que é a sustentação. E é assim que funciona na poesia hebraica também. O salmo do meio da estrutura é a sustentação temática de toda a estrutura. Então nós vamos ter essa estrutura quiástica. E o que isso quer dizer? Que do Salmo 111 ao Salmo 117 a gente tem um tema, que é o louvor do povo de Deus por sua salvação maravilhosa. O louvor do povo de Deus por sua salvação maravilhosa. Tendo isso em vista, meus irmãos, como são salmos da salvação, salmos do Êxodo, a tradição judaica costumava cantar esses salmos antes, muitas vezes durante e depois da Páscoa, do sacrifício. E esse era o ponto desses cantos: render glórias, louvor, graças, halel, aleluia, ao Deus que salvou o seu povo, ao Deus que salvou e teve piedade do seu povo. E é nesse contexto que começa o Salmo. Começa dizendo: quando Israel saiu do Egito. Está se referindo ao Êxodo, a saída do povo de Deus, dessa nação que tanto oprimia eles. O Egito escravizou de forma terrível o povo de Deus. O Egito fez com que o povo de Deus trabalhasse à exaustão. Matou os primogênitos do povo de Deus. E pior de tudo, o Egito impedia que o povo de Deus adorasse ao Deus Yahvé. Mas nós vimos na exposição de Joé, e nós vimos que isso é um tema recorrente. Deus não deixa as lágrimas do seu povo correr em vão. Deus ouve o sofrimento do seu povo. Mas tem um problema aqui, irmãos. Tem um problema terrível, é que a nação do Egito era uma nação grande demais. Era uma nação poderosíssima. Como é que o povo pode sair de uma nação dessa? Era um povo de escravos. Até hoje, irmãos, nós nos maravilhamos com as descobertas arqueológicas da arquitetura, da grandiosidade, das maravilhas, das obras do Egito. Como é que o povo de Israel, um povinho, comparado com aquele povo enorme, conseguiria sair de lá? Parece aquela cena de filme, meu irmão, daquele filme de suspense, em que a pessoa que grita não vai ser ouvida. Só uma muito forte e poderosa mão seria capaz de salvar esse povo. E não é incrível, meus irmãos, que o refrão da salvação, o refrão do Pentateuco, depois da Páscoa, é Yahvé, Deus tirou o seu povo do Egito como? Com mão forte, poderosa e braço estendido. Porque só um Deus poderoso pode tirar o povo dessa situação. Eles estavam perdidos por si mesmos. Percebam, irmãos, quão incrível é esse Deus. Apesar de centenas de anos no Egito,
eles ainda se sentiam como peregrinos, eles sentiam a falta de pertencimento a essa terra. O texto diz, irmãos, continuando no verso 1, que o povo de Israel o povo do Egito para Israel era um povo de uma língua estranha, um povo bárbaro. É quase impossível que nós não pensemos que Israel ia assimilar completamente a cultura, a língua e os deuses do Egito. Egito era muito mais poderosa, Egito era a nação que era a nação mãe, era a nação que estava escravizando. Como é que Israel manteve a própria língua durante séculos? Matthew Henry diz que essa teimosia do povo de Deus em manter a língua e os costumes é porque Deus plantou no coração do seu povo um desejo, uma falta de pertencimento a este mundo, uma falta de pertencimento ao Egito. O povo sabia das promessas que foram feitas a Abraão, as promessas de terra, de descendência, de herdeiro. Deus sabia, o povo sabia, e no coração do povo existia essa falta de pertencimento. E eles esperavam ansiosamente o dia em que eles seriam livres da opressão do Egito. O ponto, irmãos, desse Salmo de Halel é que os deuses, as entidades demoníacas, os magos do Egito, os sacerdotes do Egito, não conseguiram destruir a crença no Deus dos hebreus. Eles permaneceram até certa medida estranhos aos egípcios, o povo hebreu. Em outro Salmo de Halel, a gente vai ver exatamente isso. Veja, abram comigo no Salmo 115. Veja o que diz no verso 4. Prata e ouro são os ídolos dele, obras das mãos de homens. Veja só esse detalhe: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se como eles todos os que os adoram e confiam. Deus convida então, irmãos, nesse salmo, o povo a cantar aleluia, aleluia, porque Deus derrotou os deuses do Egito, os falsos deuses do Egito foram derrotados, aleluia, aleluia, porque Deus não deixou que a cultura egípcia entre em Israel e seja assimilada por completo. Deus é poderoso. E o povo egípcio se torna parecido com o Deus deles. Tem boca, mas eu não entendo o que vocês estão falando. A língua deles é estranha. Mas por quê? Por que o Senhor tirou o povo dessa situação? Por que Deus fez isso? Porque Deus estendeu a sua mão poderosa. Porque desde o princípio, meus irmãos, o resumo do Pentateuco, o refrão da Bíblia é Deus chamando para si um povo em que Ele habitaria pactualmente. Deus disse a Faraó: deixa meu povo ir. Por que Deus disse isso? Para que meu povo me adore. Para que meu povo me adore. Eles seriam, o povo hebreu, o povo de Israel seria a sua raça eleita de sacerdotes. Deus ia habitar no meio do povo. O Salmo continua no verso 2, diz: Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. Deus tira o povo do Egito, porque Deus quer fazer para si um povo e habitar no meio deles. Então Deus convida, irmãos, ao povo a cantar o Salmo de Halel, a cantar aleluias, porque em seu poder glorioso Ele vai habitar numa tenda e vai junto do seu povo, vai no meio do seu povo. Ele salva Israel e habita no meio do seu povo.
O Salmo então continua, meus irmãos, mostrando o poder de Deus em mover os céus, a terra, para a redenção do seu povo. Veja, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Deus disse a Faraó 10 vezes: deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. E ele não ouviu. O Faraó endureceu o coração. Então Deus vem e destrói Faraó. E o povo vai. Mas Deus diz ao mar uma única vez: deixa o meu povo passar. E o mar não é doido, ele se volta. O mar não é insano como o Faraó, como os ateus, como aqueles que não acreditam em Deus, e eles voltam. O mar, o impetuoso Jordão, todos se curvam diante de Deus. Percebam, meus irmãos, a criatura inanimada, o mar, tem mais juízo do que o homem. Tem mais juízo do que o homem. Sabem diante de quem eles estão. As montanhas que são tão bem firmadas na terra, que se tiver um engenheiro aqui, sabe que nem o mais poderoso guindaste do mundo seria capaz de mover um dedo dessa montanha. Elas estão pulando feito carneirinhos. Matthew Henry diz: essas montanhas que são grandes demais, são poderosas demais, para Deus é como uma ovelhinha no seu pasto. É uma ovelha do pastor, do grande pastor Adonai. Diante desse fenômeno, irmãos, miraculoso, maravilhoso, de forma bela, poética, o salmista pergunta: que tens, ó mar, que assim foges? O que aconteceu contigo, ó Jordão, para tornares atrás? Que te perturbas, ó montes, para saltitar como carneiros? O que te amedronta, ó colinas, para pularem como cordeiros de rebanho? Que tens tu, ó mar? É a beleza da poesia hebraica, lembrando de que Deus, de forma maravilhosa, tirou o povo dele do Egito. Porque vocês sabem muito bem, irmãos, como o povo é esquecido. Você sabe muito bem como você é esquecido. E às vezes você precisa da poesia da salvação para ser lembrado de como miraculosamente você foi salvo. A verdade, muitas vezes, é que você lê a Bíblia como um ateu. Você lê a Bíblia: legal, o povo tirou do Egito, é muito bom, passou pelo Mar Vermelho, que massa. E não entendem quão grandioso é esse fato. Não entende o quão maravilhoso é essa verdade. Não, eu não sou liberal, eu odeio o liberalismo é um câncer na igreja. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo o poder de Deus em todas essas coisas. Eu não pergunto: que tem tu, ó sol, que parou para o povo de Deus batalhar? Que tem tu, ó flechas, que viaja por todo o território e cai sobre um rei maligno do nada? Nós não nos impressionamos com a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia muitas vezes como ateus. E o salmista nos ensina: que tens tu, ó tu grandioso e incontrolável mar, diz o salmista, me dê uma explicação. Que tens tu, o que aconteceu contigo para voltar dessa forma? Montanhas grandiosas que nunca antes se moveram, rochas fortes, que causou esse pânico terrível em vocês? Por favor, me expliquem o que aconteceu. O ponto, irmãos, dessa primeira parte é o poder de Deus na salvação. É que Deus, isso aconteceu, Deus tirando todos os empecilhos do seu povo no caminho para a salvação do seu povo. O Egito em sua grandeza foi vencido. Os deuses do Egito foram humilhados. Faraó foi envergonhado. O Mar Vermelho que se não se abrisse ia matar todo o povo. Porque os egípcios estavam vindo por trás e o povo precisava passar. Ele foi retirado.
O ponto, irmãos, o ponto é que não há rio tão fundo, não há monte tão grande que se sustente diante do poder daquele Deus que nos salva. Não há Jordão tão furioso que seja capaz de atrapalhar a salvação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Terminando essa segunda parte, irmãos, nós recebemos uma explicação para tudo o que acontece. Verso 7 diz: estremece, ó terra, na presença do Senhor Adonai, na presença do Deus de Jacó. Treme toda a terra. Terra, é o seu dever tremer. Mar, é o seu dever se abrir diante do Deus de Jacó. A presença de Deus, a presença maravilhosa de Deus é a causa de todos esses fenômenos. Se essa é a resposta do mar, se essa é a resposta da rocha, se essa é a resposta das montanhas, quanto mais deve ser a nossa resposta em tremer diante do Deus Altíssimo. E a presença de Deus, irmãos, esse fato maravilhoso é um tema que se repete muito de Gênesis até Apocalipse, até porque no fim dos tempos nós vamos ter Deus habitando conosco para sempre, porque, vamos ser sinceros, não adiantava ter céu, rua de ouro, nada disso. Se Deus não habitasse lá, nada disso valeria a pena. A presença de Deus é a coisa mais preciosa que existe, de Gênesis a Apocalipse, até o fim de todos os tempos, até a eternidade. A presença de Deus é mais importante do que todas as coisas. E Deus diz que vai habitar com o teu povo. O salmista diz no Salmo 139, tu me cercas por detrás e por diante. Deus ia, por exemplo, como coluna de nuvem, coluna de fogo com o seu povo no deserto. Deus protegia o povo na retaguarda. Quando o povo ia guerrear, a Bíblia falava o quê? Que Deus ia à frente deles. A presença de Deus estava por cima, por baixo, pelo lado, pelo outro, cercava o seu povo de forma maravilhosa, com a presença do Deus de Jacó. E no final ele habita numa tenda no meio do povo. Essa era a esperança de Israel, meus irmãos. Como é que eu sei disso? Porque teve um dia, em Êxodo 32, há muito tempo atrás, que Deus ameaçou retirar a presença do seu povo. Se lembrem comigo, irmãos, da história que aconteceu. Um bezerro de ouro foi feito logo depois do Êxodo. Veja como o povo é esquecido. O bezerro de ouro foi feito enquanto Moisés subia para receber as instruções de Deus, a lei de Deus. Arão participou dessa idolatria. Então Moisés desce o monte e vê aquela situação horrível. E Deus diz assim: Moisés, vai, conquista a terra, mas eu não vou mais contigo. Eu vou te dar a terra, eu prometi, mas eu não vou mais contigo. Moisés orando, irmãos, no versículo 15 do capítulo 33, ele disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir este lugar, ainda que eu tenha a terra prometida. Se a tua presença não vai com o seu povo, não me faça ir. Eu não quero viver eternamente num lugar onde o Senhor, Deus pactual, não esteja. Eu quero a tua presença. No versículo 8, o texto vai dizer: o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Irmãos, esses eventos, eles aconteceram durante a caminhada do povo de Deus no deserto, depois do Êxodo. Eles estavam com sede, e Deus faz, por meio de Moisés, um milagre maravilhoso. A rocha, a dureza, a secura da água. E esse é o ponto do louvor desse Salmo 114. Ele não louva só o Êxodo, ele não vai louvar só a abertura do Mar Vermelho, ele vai louvar o Jordão também, que, se os irmãos se lembram, foi o último ponto antes da terra prometida de chegar. Ele vai louvar
o Mar Vermelho e o Jordão. Ele vai louvar o Mar Vermelho que se abriu, ele vai louvar o êxodo, mas ele também vai louvar a providência de Deus no deserto, a rocha que se transformou em manancial de água. O ponto é, irmãos, que do êxodo, do dia em que Deus tirou Israel do Egito, até o dia que Deus proveu para eles no deserto, que eles passaram pelo Rio Jordão, nesse período de tempo, de uns 40, 30 anos, o povo foi mentiroso, o povo foi idólatra, o povo foi reclamão, o povo se queixava o tempo todo, o povo pecava, o povo se afastava de Deus, o povo não ouvia o que Deus estava dizendo. E o ponto desse salmo é que enquanto o povo é infiel ao pacto, Deus é fiel até o fim. Ele é fiel do Mar Vermelho, ele é fiel até o Jordão, e ele provê a caminhada do seu povo com água, ainda que essa água tenha que sair da mais dura e seca rocha. O poder e a presença de Deus acompanham o povo desde o início até o fim, ainda que o povo peque, ainda que o povo quebre o pacto, Deus é fiel. Deus é fiel. E que esperança para o pastor Paulo, que esperança maravilhosa para os pastores, de que Deus sustenta a sua igreja, de que Deus, ainda que a igreja peque, até o fim se mantém fiel. Como os pastores podem ficar felizes, estando debaixo de um Deus tão maravilhoso? Porque, irmãos, nós sabemos, o povo é infiel, nós somos muitas vezes pecadores. Mas Deus, o Deus que prometeu, até o fim, vai manter. E essa é a segurança, meus irmãos, do povo de Deus. Um detalhe importante nesse salmo maravilhoso é uma palavra, né? Uma palavra que destoa de todas as outras. Nós vimos que até agora o Salmo tem contado a história do Êxodo e exaltado a Deus pela história do Êxodo. Mas aí você vê, né, os verbos. Veja, Israel saiu do Egito no passado, Judá se tornou no passado, o mar viu no passado. Mas a gente tem aqui um verbo atemporal. Nós temos um verbo imperativo, um verbo que nós cantamos hoje. Estremece, ó terra. Estremece, ó terra. É como se Deus, meus irmãos, estivesse apontando para um dia em que ocorreria um segundo êxodo maravilhoso, uma manifestação da verdade, da presença do Senhor maravilhoso. É importante, meus irmãos, mencionar o grande êxodo, liderado por aquele que foi bem maior que Moisés, Jesus Cristo, que cumpre o verbo atemporal. Estremeça, ó terra. Primeiro, irmãos, caminhem comigo para a casa em que foi celebrada a última ceia. Entremos pela porta, e lá está sentado os servos, os 12 discípulos, e o Senhor numa mesa tão humilde, e eles estão comendo, celebrando esse último momento. E então eles deixam os seus copos, os seus garfos, os seus pratos de lado, e começam a cantar juntos os salmos de aleluia. Eram salmos de Páscoa, e eles começam a cantar os salmos da Páscoa. Depois de cantar os 3 primeiros salmos, Jesus e seus discípulos também cantaram o Salmo 114. Certamente, vocês podem ter certeza disso, meus irmãos, que Cristo Jesus cantava esse salmo com mais entendimento do que eu e você, e que as palavras desse salmo nutriram a alma do nosso Salvador. Ele sabia que esse salmo apontava para o grande êxodo que seria liderado
por ele naquela cruz. Seria a grande Páscoa naquela cruz. Dr. Ian MacLeod, ele vai trazer à nossa memória que o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos tiveram a oportunidade de conhecer Moisés, de estar com Moisés naquele monte da transfiguração. E certamente, quem sabe, na verdade, eles falaram sobre o Êxodo, sobre a tirania de Faraó, eles falaram sobre o peso da escravidão que o povo sofreu no Egito, eles falaram sobre a morte do Cordeiro, sobre aqueles sangues que pintaram os umbrais da porta, e que quando Deus visse esse sangue, quando o anjo da morte visse o sangue, ele ia passar pela casa e não entraria. E nessa oportunidade, irmãos, depois desse momento, do monte de transfiguração, Jesus vai falar aos seus discípulos do êxodo que ele vai liderar. Ele vai falar da sua ida a Jerusalém. Ele vai falar sobre uma tirania, não mais de Faraó, mas a tirania do pecado, falando sobre a escuridão, que é uma escravidão que é muito mais cruel, muito pior do que a escravidão no Egito, que é a escravidão do pecado. Jesus estava falando aos seus discípulos do salário do pecado, que não é casa, é morte. A morte para todos os filhos de Adão. Jesus estava falando sobre o Cordeiro Pascual, sobre aquele que livrou os filhos de Israel da morte do primogênito. Jesus Cristo estava falando naquele momento sobre o êxodo que ele iria viver como segundo Moisés. Jesus não apenas pregou o êxodo, ele cantou o seu êxodo no Salmo 114. E quando ele cantava esse salmo com os seus discípulos, ele estava bem perto da sua morte. Na verdade, ele estava na noite da sua morte, na noite em que ele foi traído, na verdade. Cristo Jesus, cantando o Salmo 114, não estava cantando apenas sobre Faraó, mas sobre a serpente, aquela maldita serpente, o diabo, sobre as águas que são bem mais impetuosas do que o Mar Vermelho e o Jordão, que são as águas, como o salmista fala no Salmo 69, salva-me, Deus, porque águas me sobem até a alma. O nosso Senhor cantou, eu estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, eu estou nas profundezas da água e a corrente me submerge. No Getsemane, suando sangue, ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim essa água terrível que vai me inundar. Como líder do grande êxodo, ele vira para aquela serpente, ele vira para Satanás e diz, deixa meu povo ir, para que eles possam cultuar a mim, para que eles possam me adorar. Deixa meu povo ir, maldita serpente. E depois de cantar esse salmo, ele tinha esperança. Ele tinha esperança. E assim aconteceu, logo depois que ele teria destruído o poder da morte. Em pouco tempo, meus irmãos, ele veria o inferno, ele veria Satanás, ele veria os túmulos, todos os inimigos do seu povo afogados no mar vermelho do seu sangue. Oh, meus irmãos, que maravilhosa verdade, como essa verdade deve ter consolado nosso Senhor. Ele falou na cruz, tenho sede. Mas ele tinha cantado que Yahvé é aquele que da rocha dura dá água para matar a sede do seu povo. Deus faz brotar das mais difíceis situações manancial. Nesse momento, meus irmãos, nós não vamos interrogar mais os montes. Nós não vamos interrogar mais a água do Mar Vermelho. Nós vamos pedir explicação do sol. O que tens tu, ó sol, que foste coberto por escuridão naquele dia? Ó terra, por que tu tremes? Que te assusta, ó rochas, túmulos, vocês que por muito tempo mantiveram presos os
os homens, por que vocês se abrem nesse dia? Se expliquem, se expliquem. Que tem tu, ó morte, que perdeu o aguilhão, se explique. O que aconteceu? Que tem tu, ó véu, que fazia a separação entre o povo e Deus. Porque você rasga, se explique. A presença de Emanuel, a presença do Deus conosco, Yahvé encarnado, Cristo, o líder do meu e do seu êxodo. Por que te perturba, mundos? A presença do Senhor. E agora todos nós somos convidados a beber da rocha espiritual que é Cristo Jesus, fontes que correm de Jerusalém. Caminhando para o fim, meus irmãos, que canção apropriada para cantarmos hoje, não é verdade? Hoje mesmo. Você que crê em Cristo nessa noite, você pode cantar o imperativo: estremeça agora, ó terra. Você não canta apenas o êxodo no Egito, você canta o êxodo que Cristo liderou naquela cruz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a conversão do pecador não é uma mera mudança de opinião. Não é porque você ouviu um bom apologeta, ou porque você leu uma coisa grandiosa que do nada, tá certo, agora eu sou cristão. A conversão é a presença poderosa de Deus na vida do crente Espírito Santo. É a mão forte e poderosa de Deus, tirando o crente daquele estado de inferno, de morte, de pecado, e dando salvação. Quando você, meu irmão, é liderado pelo grande Moisés, Cristo Jesus, você sai dos reinos das trevas, vai para a igreja, que é a habitação do nosso Senhor. E não é verdade, meus irmãos? Hoje em dia, a palavra de Deus é pregada e as almas tremem, elas pulam, elas recuam na presença do Senhor. O que explica a conversão de um pecador? O que explica a sua conversão? Por favor, me explique. Por que, pecador? Por que você voltou atrás do seu caminho de pecado? Me explique. Por que você não aceitou aquele suborno para subir na sua empresa? Me explique. Ó, tu, luxúria, desejo pecaminoso no coração do homem e da mulher. Por que você é mortificada diariamente? Como assim? Me explique. Que tem em tu, ó coração, que é de pedra, e agora é de carne. Se explique. O que te perturba? Qual é a explicação? Você se esforçou para matar o seu pecado? Foi isso? Foi por isso que você está aqui hoje à noite? Foi porque você fez um transplante no seu próprio coração, você tirou o coração de pedra e botou o coração de carne? O Senhor te conduziu, Cristo Jesus, o Moisés te conduziu por um êxodo maravilhoso, a saída da escravidão. O Deus presente, o Deus conosco, lidera o nosso êxodo e nós podemos descansar em paz na sua providência. Que milagre espetacular! Como nós somos esquecidos, na verdade, irmãos. Quantas vezes nós esquecemos dessa grandeza durante a nossa semana? Quantas vezes esquecemos do segundo Moisés? Como rápido esquecemos das coisas gloriosas de Deus e vivemos nossa vida como se nada tivesse acontecido. Nós vivemos muitas vezes como ateus práticos, porque nós pecamos, e às vezes nós pecamos até escondido, e achamos que ninguém vai descobrir, como se não tivesse Deus nos céus. Nós vivemos como ateus práticos, quando nós vamos tomar decisões, meus irmãos, e nós não consultamos a Deus, o Deus providente, em oração. Como nós somos esquecidos, não é verdade?
Pior, meus irmãos, muitas vezes você vive como ateu no culto ao Senhor, diante da presença de Deus. A linguagem, meus irmãos, reformada e a linguagem bíblica, na verdade, do culto do Senhor, sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos sendo transportados para o céu. Escada e anjos descendo e subindo, é um lugar glorioso. As portas do céu no culto ao Senhor estão abertas. Nós estamos neste exato momento da pregação da palavra, vendo uma terrível, assustadora e maravilhosa demonstração da presença do nosso Senhor, a pregação da palavra, quando fiel é Deus pregando ao seu coração. Mas como você se encontra no culto ao Senhor? Preferiu passar a tarde toda fazendo as suas coisas, na verdade? Está cansado, está com sono, quer que essa pregação acabe logo, quer ver o resultado do jogo. Você está diante da presença de Deus e você quer sair daqui logo, você quer ir embora daqui. Está derramado na sua cadeira, como se você não estivesse diante do Rei dos Reis. A postura fala muito diante de quem você está. Você acha que se você estivesse em frente ao Rei maravilhoso, algum Rei grandioso dessa terra, você ficaria sentado do jeito que você fica na igreja? Você está na presença do Senhor, o mar volta, a terra treme e você fica enfadado. Cansado, querendo voltar logo para casa, jogado na cadeira, cantando os salmos sem vontade, orando, nem presta atenção no que está se falando. Pastor Paulo fala muitas vezes, quando ele vai orar, vamos à presença de Deus em oração. Nós estamos caminhando até a presença de Deus e nós pensamos em tantas outras coisas e não pensamos na presença de Deus. A terra treme, o mar se abre, o Jordão recua e você fica enfadado diante da presença de Deus. Trema, meu irmão, trema diante da presença de Deus, trema reverentemente no culto. Você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando isso acontecer, e acontece, infelizmente, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quando isso acontecer, o Senhor te convida a cantar, a declarar as poesias dele. Cantem esses salmos, tragam à memória a redenção, meus irmãos. Tragam à memória como o pecado fugiu, como Satanás, como um covarde, o ex-príncipe do mundo, aquele que alegava ser poderoso, fugiu feito carneirinho. Como Cristo pagou o preço para que você estivesse aqui hoje à noite. Como você vê um êxodo maravilhoso em Jesus Cristo. Se hoje à noite se encontra alguém aqui que não conhece nem adora verdadeiramente o Senhor, esse Deus tão amoroso, compassivo, providente, que faz todas as coisas cooperarem para o bem do povo dele, que age em todo o cosmo para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem do povo dele. Se você essa noite ainda não adora esse Deus, se você nessa noite ainda não é o santuário desse Deus, o que você está esperando? É um Deus bom demais, é um Deus maravilhoso, é um Deus que te guia, que te ama, que te sustenta, que cuida de você, que está disposto a te tirar dessa morte do pecado. Conheça Jesus Cristo, o maravilhoso Moisés, ele está pronto para liderar o seu êxodo. Quão bom é Deus, o que você espera? A salvação. No segundo Moisés, a salvação. Porque se você não crê em Deus hoje à noite, e morrer sem acreditar em Deus de todo o coração, você pode ter certeza que você vai ser afogado pelo mar vermelho do seu sangue, ou os seus pecados são afogados pelo mar vermelho do sangue de Cristo, ou você vai ser afogado no mar vermelho do seu sangue.
e gloriosa verdade, irmãos. Vamos nos preparar para cantar esse salmo com força. Deus é bom. Amém. Quando o Senhor nos tirou do pecado, Senhor, quando o Senhor, de forma maravilhosa, nos tirou da morte, nós nos tornamos seu santuário. Nós bebemos de Cristo, nos sustentamos nele. As águas que afundaram ele não nos afundam mais. E nós passamos a pé enxuto. Quão ingrato muitas vezes nós somos, quão terrivelmente pecadores. Ó Senhor, permita-nos viver diante de Ti, corandeu o resto das nossas vidas. Permita-nos, ó Senhor Deus, lembrar diariamente dessas verdades e cantar, e declamar, e viver. Que nós não mais abramos a Sua palavra como ateus práticos, que nós não paremos de nos impressionar com o Seu livramento, que nós amemos, acima de tudo, o Senhor e a Sua palavra, e busquemos isso. E sabemos que o Senhor é Deus providente, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.